bem, vamos então nesse bloco dar um início ao estudo das cartas. Das cartas, nós vamos estudar agora cartas no processo civil. Pois é, lá no capítulo maior dos atos processuais, a gente tem uma seção destinada ao tratamento justamente desse fenômeno processual que tem o nome de cartas, né? E claro que não vai ser necessariamente uma carta, como você pode imaginar, uma carta postada, com selo e tal, mas a ideia fundamental das cartas é a instrumentalização do pedido de auxílio entre juízos, né? Quer dizer, eu tenho que praticar um ato, ali no meu processo, um ato processual ele tem que ser praticado, e eu, por alguma razão que a gente vai ver daqui a pouquinho, eu não posso produzir aquele ato, né? Eu tenho uma impossibilidade material, eu tenho uma impossibilidade legal, eu não tenho condição, né, de produzir aquele ato. Algum impedimento alheio à minha vontade que me impede de praticar aquele ato, mas há um outro juízo, que será o juízo, vamos chamá-lo por enquanto, do juízo adequado para a prática daquele ato, né? E aí a gente tem essa histórica figura das cartas, que é esse auxílio que o juízo A vai pedir para o juízo B. Olha, a competência para praticar esse ato é minha, mas eu, por uma condição aqui circunstancial, eu preciso da sua ajuda, né? Eu preciso que você faça isso por mim. É basicamente por aí. Hoje nós temos 4 espécies de carta. A gente tinha 3 até o Código de 2015. O Código de 2015 ele acrescentou mais uma. Resultado, ficamos com 4, né? Então, eu queria aqui, no momento ainda introdutório da exposição, te colocar o seguinte. Quando eu não tenho competência para praticar o ato, e que tipo de competência é essa, Daniel? Uma competência territorial, tá? Então, eu não tenho competência territorial para praticar um determinado ato. Então, como é que eu peço o auxílio para o juízo do local aonde haverá essa competência territorial? Eu peço por carta precatória, né? Então, se eu, por exemplo, tenho que cumprir uma diligência presencial na comarca de Salvador e eu sou o juiz lá da comarca do Rio de Janeiro, então, como é que eu vou fazer? Eu vou expedir uma carta lá para Salvador pedindo esse auxílio. Porque se o ato deve ser praticado presencialmente em Salvador, é natural, né, que o juízo de Salvador seja o competente e não o juízo do processo no qual o ato deva ser praticado. Então, eu vou pedir esse auxílio entre juízos de primeiro grau por conta de uma incompetência territorial. É evidente, e eu acho que a gente percebeu com mais ênfase isso durante o período da pandemia, né, do isolamento necessário e tal. Por quê? Porque nós começamos a praticar atos que antes eram praticados presencialmente no ambiente virtual, né? Quem sabe aqui o exemplo mais óbvio seja a audiência de instrução. Então, a audiência de instrução, ela tinha sempre o quê? Uma atividade presencial. Ah, Daniel, e as testemunhas de fora da comarca, né, que estariam domiciliadas em outra comarca? Aí expedia a precatória. Era uma expedição clássica de precatória, né, para oitiva de testemunha. Agora, hoje em dia, com a tecnologia ao nosso alcance e com a realização dessas audiências no ambiente virtual, você percebe que não é mais necessária a expedição da precatória? Quer dizer, eu sou juiz no Rio, tem 2 testemunhas domiciliadas no Rio e uma domiciliada em Porto Alegre. Tanto faz. Eu vou ouvi-las todas pelo ambiente virtual, do Microsoft Teams, do Zoom, sei lá,
qual for o sistema adotado pelo tribunal. Então, nesse caso, obviamente que está dispensada a precatória, né, até mais adequado que o próprio juízo da causa, pelo princípio da imediatidade, seja o juízo que conduz essa audiência. Né. Esse é um sintoma que já se percebia muito antes, que é o ato eletrônico. Quer dizer, o ato praticado por meio eletrônico, ele não tem limitações territoriais. Nenhum. Né. Então, Daniel, a citação por meio eletrônico. Perceba, eu sou juiz lá do Rio de Janeiro, aí vamos imaginar que tem uma empresa sediada lá em Manaus, mas há um endereço eletrônico cadastrado no tribunal, pronto, eu faço a citação por meio eletrônico, não preciso da precatória nesse caso. Né? Eu também não preciso da precatória para uma penhora online, pelo Sisbajude, pelo Renajude, não preciso mais nada disso, né? Porque eu localizo o bem e, independentemente de onde o bem esteja, eu já realizo o ato de constrição judicial. Então, a tendência com a prática de atos eletrônicos na verdade, a gente não precisar mais da precatória. Essa aqui é a verdade. Eu fico pensando, né, naquela iniciativa do CNJ de instauração do juízo 100% eletrônico. Então, um processo em que rigorosamente todos os atos serão por meio eletrônico. Perceba? Nesse processo não tem precatória. Nesse processo não tem sentido nenhum você expedir uma carta precatória. Porque você, obviamente, consegue, por meio eletrônico, praticar o ato em qualquer lugar do Brasil, vamos dizer assim. E até no exterior, se a gente parar para pensar. Né? Eu posso ouvir uma testemunha, de repente eu ouço um belo de um tango ao fundo e falo, olha, que interessante, está tocando um tango aí perto da tua casa? É que eu sou vizinho aqui de uma casa de tango, eu moro em Buenos Aires. Oh, que maravilha. O meio eletrônico pode me dispensar, perceba, inclusive de uma carta rogatória. Por que não? Né? Então é um assunto bem legal, principalmente agora, né? Por conta da pandemia e tudo mais, que a gente teve mais ou menos uns 50 anos em 5, né? Com relação a essa migração de atos presenciais para os atos em meio eletrônico, no ambiente virtual, mas é algo muito interessante, com reflexos importantes com relação à carta precatória. Agora, há algumas situações em que eu vou precisar de uma carta porque eu não tenho poder executivo. E o ato a ser praticado, ele vai demandar esse poder executivo, esse poder de polícia, né? Esse poder de adotar medidas de coerção, restrição de direitos, constrição de bens. Essas medidas de natureza executiva, subrogatórias, indutivas, coercitivas, todo juízo estatal tem. Então você nunca vai precisar, sendo um juízo estatal, pedir esse auxílio para outro, porque aí o poder está equiparado. Todo mundo tem esse poder e pode exercê-lo no caso concreto. Quem não tem? O árbitro. O árbitro. Então, o árbitro, né, que hoje, segundo o entendimento lá do STJ, ele exerce uma jurisdição privada, então ele se equipara à jurisdição estatal, ele tem os mesmos poderes decisórios de um juiz estatal. Quer dizer, a decisão do conflito, ele não precisa de auxílio nenhum do juiz. Né? Mas na hora que ele precisar, por exemplo, de uma busca e apreensão de um documento, na hora que ele precisar, por exemplo, de um ato de restrição de direitos ou constrição de bens, né? Quer dizer, nesses casos, o juízo arbitral ele vai precisar do auxílio do juízo estatal. E aí a gente faz isso por meio da carta arbitral. Né? A carta arbitral é esse pedido de auxílio do juiz arbitral para o juiz estatal. E era que não existia até 2015. O que, obviamente, né, não impediu os árbitros de pedir esse auxílio. Eles já pediam antes de 2015, mas não havia uma forma determinada. Então o árbitro aparecia lá, atravessava uma petição, dizendo, eu preciso que você me ajude nisso aqui e tal.
e aí resolveram, de alguma forma, sistematizar e virou aí a carta arbitral, né? Às vezes, o meu problema é a ausência de jurisdição. Por quê? Porque eu preciso praticar um ato fora do Brasil. Então, meu problema aqui, perceba, não é mais competência, né? É jurisdição. Porque eu, juiz brasileiro, só tenho jurisdição dentro do Brasil, obviamente. Uma questão de soberania nacional. Então, diante desse cenário, eu preciso do auxílio de um juízo estrangeiro, né? Então, como é que eu vou pedir esse auxílio? Aí nós vamos ter a figura da carta rogatória. Carta rogatória, que é uma carta, né, que tem um procedimento bifásico, porque ela, aqui no Brasil, tá? No país de origem, vai funcionar conforme a lei de lá, que você não precisa saber, obviamente. Mas aqui no Brasil, a carta rogatória, ela tem o seu início procedimental no judiciário, né, durante um processo judicial, mas aí ela passa pelo executivo, porque não é o judiciário que manda direto para o país estrangeiro. Na verdade, o judiciário ele manda para o Ministério das Relações Exteriores. E aí há um procedimento dentro do Ministério das Relações Exteriores para que essa carta rogatória seja remetida ao país estrangeiro. E é por isso, né, que quando o Brasil ele não mantém relações diplomáticas com determinado país, você não tem como operacionalizar a carta rogatória, né, porque justamente se não há relações diplomáticas, ela não tem como chegar lá. E por fim, às vezes eu tenho uma ausência de estrutura funcional para a prática de determinados atos. Então, a situação aqui, na verdade, é a seguinte. Você tem alguns atos, né, de sua competência, só que são atos que você raramente tem que praticar. Então, invariavelmente, você não é chamado a praticar aquele tipo de ato. E justamente diante dessa raridade na prática desse tipo de ato, você não cria uma estrutura adequada para praticá-lo. É tão de vez em quando que não vale a pena, né? Pelo custo-benefício não vale a pena. De maneira que quando esse ato ele aparece, você não tem estrutura para praticar, né? Essa atividade aparece, você não tem estrutura. E aí você vai delegar. Essa delegação, ela se dá pela chamada carta de ordem. E é uma delegação sempre de cima para baixo. Ou seja, o tribunal ele tem competência, mas não tem a estrutura funcional. Quem vai ter essa estrutura funcional, Daniel? O juízo de primeiro grau. E aí, sabendo da estrutura no juízo de primeiro grau, o tribunal expede uma carta de ordem, ordenando ao primeiro grau que pratique os atos que são devidos. Então, aqui há dois exemplos importantes, significativos, nos quais você vai perceber isso. O primeiro é a competência executiva. Quer dizer, os tribunais superiores, nos termos do artigo 516, inciso 1º, eles têm competência executiva para as decisões proferidas nos processos de sua competência originária. É muito raro você ter um processo de competência originária, mais raro ainda é ele ter uma natureza condenatória que exija um cumprimento de sentença. Geralmente, os processos de competência originária são constitutivos ou meramente declaratórios. Então, o que os tribunais eles fazem? Eles não criam a estrutura para penhorar, para avaliar o bem, para alienar o bem num leilão judicial, não tem nada disso. Então, quando, porventura, aparece lá no tribunal uma atividade executiva, delega para o primeiro grau. E a outra situação em que a gente tem a carta de ordem é a produção de prova oral ou pericial. O que pode acontecer, um exemplo clássico aqui, inclusive previsto em lei, é o da ação rescisória. Então, a ação rescisória é uma ação de competência originária de tribunais e pode, obviamente, ser necessária a produção de uma prova oral ou pericial.
O tribunal não tem estrutura para ouvir testemunha, para fazer perícia. Delega para o primeiro grau, para o primeiro grau produzir esse tipo de prova. Naturalmente, não é qualquer prova, né? Claro que não. Porque se for uma prova documental, aí é só juntar o documento aos autos, não tem que expedir carta de ordem nenhuma. Mas para chamadas provas causais, que são aquelas provas efetivamente produzidas durante o processo, aí a gente vai precisar da carta de ordem para o primeiro grau. Bom, então agora só para a gente encerrar essa parte introdutória e passar a análise das características principais das cartas, eu comentei que a carta precatória ela tá se minguando por conta da migração, né, de atos presenciais para o ambiente virtual. Então já é uma primeira porrada aí, por assim dizer, que a carta precatória ela sofreu. E ela sofreu uma outra pancada por meio do CPC 2015, que acabou fazendo uma previsão que nunca tinha havido antes, que é a ideia da cooperação nacional. Quer dizer, o artigo 68 hoje, ele basicamente diz o seguinte: os juízos poderão formular pedido entre si de cooperação para a prática de qualquer ato processual. Daniel, quando a gente lê o 69, não é bem para aqueles atos típicos de precatória, né? Porque ele fala auxílio direto, reunião ou apensamento de processos, a prestação de informações, os atos concertados entre juízes cooperantes. Não parece muito ser daquele objeto tradicional de precatória. Mas é impressionante e é importante a gente observar que esse rol ele é exemplificativo, né? Perceba, o pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido em casos como esses. Quer dizer, aqui o legislador, ele em nenhum momento quis criar um rol exauriente, ele dá alguns exemplos. E aqui a impressão que eu fiquei do legislador é que justamente ele usa alguns exemplos bem antenados com as novidades que ele mesmo acabou sugerindo no CPC novo. Por exemplo, a ideia de você ter atos concertados entre juízos cooperantes, né? Quer dizer, isso a gente mal pensava antes do CPC 2015. Quer dizer, eu tenho aqui 2, 3, 4, 5, 10 juízes, processos em que há uma prova em comum a ser produzida. E aí esses juízes podem cooperar entre si para produzir esta prova e que ela venha a ser utilizada nesses 10 processos. Quer dizer, é um negócio super novo, um negócio super diferente. Então eu fico com a impressão que quando o legislador criou o artigo 69, ele na verdade vai indicar algumas hipóteses diferentes, meio fora da caixinha mesmo. Porque aquelas tradicionais de precatória que estariam dentro da caixinha, essas aí eu acho que ele nem sentiu necessidade de prever, né? E o que é mais sensacional ainda, a ideia de que o pedido de cooperação jurisdicional ele simplesmente prescinde de forma específica. Quer dizer, a informalidade total. E aí eu fico me perguntando, né? Eu realmente tenho uma dúvida séria se a carta precatória ela ainda continua sendo necessária. Sinceramente. É estranho, claro, que o legislador tenha mantido a carta precatória prevista expressamente em lei, quando, na minha percepção, ele mesmo torna a carta precatória absolutamente obsoleta e desnecessária pela previsão do artigo 68 e 69 do CPC. Então é algo que a gente deve considerar, né? Continua lá prevista, tal, eu sei que a carta precatória continua sendo, inclusive, mencionada expressamente pelo CPC, mas é de se questionar, de fato, se ela ainda tem algum cabimento, alguma utilidade efetiva no nosso dia a dia forense. Bom, de qualquer maneira, vamos agora passar para um segundo momento aqui para falar dessas que seriam as características principais das cartas, começando pelos requisitos formais, né? Quer dizer, diferente do pedido de cooperação nacional, que não tem uma forma pré-estabelecida, que é algo que prima justamente pela informalidade, as cartas elas têm uma característica diferente. Elas são consideradas ato processual solene. E ser um ato processual solene é justamente ser um ato
que depende do preenchimento de requisitos formais, né? Então, o que eu vou precisar? A indicação dos juízos. Aqui está juízes, né? Não foi erro meu, tá? É erro do código mesmo. Mas, obviamente, ele está falando de juízos, né? A indicação dos juízos de origem e de cumprimento. São os famosos juízos deprecantes e juízo deprecado. Deprecante de origem, deprecado do cumprimento do ato. O inteiro teor da petição, do despacho judicial ou arbitral e do instrumento do mandato conferido ao advogado. Então, aqui alguns requisitos formais em termos de juntada de cópia de peças dos autos. Menção ao ato processual que lhe constitui o objeto, óbvio, né? Você não pode meter uma precatória e não dizer o que você quer, né? Então você tem que ser o mais específico possível, até para que dê certo a prática do ato perante o juízo deprecado, e aí a assinatura do juiz, que obviamente no caso da arbitragem seria a assinatura do árbitro, tá? Eu posso instruir, Daniel, essa precatória com outros documentos, quando isso for necessário para boa compreensão do que deve ser feito, do que deve ser analisado? Sim, pode, né? Inclusive, o 620, parágrafo 1º, ele fala, né, em gráficos, desenhos, que tenham, por exemplo, que auxiliem um trabalho pericial, ou mesmo a produção de uma prova testemunhal, que o juiz vai dizer, olha, e esse desenho aqui, você nunca viu? E esse gráfico aqui, não foi você que fez? Tal. Então, é claro que quando a própria produção do ato depender de um conhecimento de documentos, esses documentos devem instruir a peça. Aqui uma possibilidade de você ter um exame pericial de documento por precatória, e aí é interessante porque o documento original que tem que ser periciado. Não tem nenhum sentido você realizar uma perícia para aferir a autenticidade do documento com cópia. Então, o que acontece? Você faz uma cópia, mantém a cópia nos autos principais e o original segue pela carta, né? Instruindo, na verdade, a carta, né? E no caso da carta arbitral, além dessas adaptações que eu já fiz, né? Aqui embaixo, despacho judicial seria uma decisão arbitral, né? Eu tenho ainda que juntar, e aqui na assinatura do juiz, que eu falei, a assinatura do árbitro, eu ainda vou ter que juntar a convenção de arbitragem e demonstrar que o árbitro foi nomeado e aceitou a sua nomeação, né? Até para o juiz saber que tudo está legalizado, né? Quer dizer, peraí, esse árbitro, que ele está me pedindo um auxílio, mas espera um pouco, será que houve mesmo uma arbitragem? Será que ele realmente é o árbitro dessa arbitragem? Ele foi indicado? Ele realmente aceitou? Quer dizer, até para ele comprovar a condição dele de poder pedir esse auxílio para o juiz estatal, me parece interessante a previsão do 260, parágrafo 3º, dizendo, olha, tem que juntar a comissão de arbitragem e essas provas de nomeação e aceitação da função. Parece, no mínimo, razoável. Toda carta, na verdade, ela tem um prazo. A situação mais sensível aqui é da carta rogatória, né, porque você estabelece um prazo, mas é difícil de imaginar que o juízo estrangeiro esteja adstrito a isso, né? Quer dizer, basicamente é dizer, se o prazo for descumprido por um juízo estrangeiro, exatamente o que se pode fazer, e eu já te posso responder, absolutamente nada. Então é um pouco mais sensível. Mas, para fins de prova, pode colocar lá que toda carta tem um prazo estabelecido, e o que determina um prazo maior ou um prazo menor é a facilidade das comunicações, ou seja, quanto tempo isso sai daqui e chega lá, porque isso vai ter que ser computado no prazo, né? E a natureza da diligência, claro, a complexidade do ato ou atos a serem praticados pelo juízo de destino, pelo chamado juízo deprecado. Como não deveria ser diferente, há uma preocupação do legislador com o contraditório, né? Quer dizer, essa expedição e cumprimento de carta, ela obviamente tem que respeitar o contraditório. Então nós temos, num primeiro momento, a expedição. Dessa expedição, as partes têm que ser informadas. Gente,
Está saindo aqui a carta para lá, né? Para a Argentina, para o primeiro grau, está saindo essa carta lá para outra comarca, está saindo a carta. E, obviamente, a ampla oportunidade de acompanhamento do cumprimento. Aí, né, é o básico, né? Quer dizer, isso, de novo, né, vai ter algum tipo de sensibilidade na carta rogatória. A carta rogatória é mais diferente que vai ter aí, porque aí isso vai acabar dependendo, né, da normativa do país de destino. Então, sei lá, depende, você pega um país aí com uma índole mais ditatorial, né? Imagina que você vai ter que cumprir uma carta rogatória na Coreia do Norte. Sei lá como é que é o processo civil da Coreia do Norte, né? Mas países com tradição mais ditatoriais geralmente refletem, né, essa posição política nas leis. E aí você acaba tendo um processo muito inquisitivo. Então, eu não conheço o direito processual da Coreia do Norte, nem tenho interesse em conhecer, para ser sincero, mas pode até se imaginar que ali haja uma restrição ao contraditório, né, não se pode acompanhar, sei lá. Né? Mas na de ordem, na arbitral e na carta precatória, obviamente não vai ter nenhum problema. Há um caráter itinerante nesta carta, o que me parece ser destinado muito claramente para a carta precatória. E aqui é muito interessante mesmo, porque esse caráter itinerante ele vai dar um poder ao juízo deprecado de virar juízo deprecante. Então, imagina que eu preciso de uma apreensão física de alguma coisa. E aí vem a notícia de que essa coisa ela está em Recife. Eu sou juiz de São Paulo. Eu peço uma precatória para Recife. Aí, pau, chega em Recife, busca. Fica ali claro que a coisa foi movida para João Pessoa. Então, perceba, o que o legislador pensou? Não adianta mais nada ficar em Recife. Em Recife, né, dessa cartola não sairá coelho. Ou ele vai mandar de volta para São Paulo, falando que agora a coisa está em João Pessoa, para daí eu, juiz de São Paulo, mandar uma nova precatória para João Pessoa. Você percebe a perda de tempo e de atividade aqui? Então, vai direto. E aí a ideia é essa. Aí o juízo, no meu exemplo, o juízo de Recife manda para João Pessoa a carta e me comunica o juízo de origem. Fala, ó, o que você mandou eu fazer não dá mais para eu fazer, ou nunca deu para eu fazer. Não era aqui, não é mais aqui, não é aqui ou não é mais aqui para fazer. Eu já mandei para onde tem que fazer. Tá? O procedimento acaba sendo esse. Bom, a forma da precatória, a gente tem aqui, e aí o código foi bem, né, em dar uma preferência para o meio eletrônico, o que me parece absolutamente razoável, mas não deixa de ser interessante, né, a possibilidade da utilização do telefone ou do telegrama. O telegrama é demais. Né? Telegrama é da época do vovô, né? Mas vamos que vamos. Nas cartas de ordem e precatória. Né? Então aí é uma comunicação entre juízos, né? Então o juízo da comarca A telefona para o juízo da comarca B, depois isso acaba sendo documentado, mas basicamente, ó, compra essa diligência aí, aqui é o escrevente da vara tal, da segunda vara aqui de São Paulo e tal. É possível, bem mais informal do que a via tradicional. Né? E, por fim, né, a questão tratada pelo 267, que são as hipóteses de recusa ao cumprimento. Em tese, dentro de uma normalidade institucional, os auxílios acontecerão, né? Mas, nas cartas a serem cumpridas no Brasil, tá? Então esquece a rogatória, mas pensa na precatória, na carta de ordem e na carta arbitral, o juízo pode se negar a cumprir se a carta tiver vício formal. Tá? Então a questão da regularidade formal é sempre importante. Se faltar ao juiz a competência em razão da matéria ou hierarquia, duas hipóteses de competência absoluta, portanto, daí porque reconhecíveis de ofício, e nesse caso o juízo pode dizer que não vai cumprir, e a dúvida a respeito da autenticidade. Quando tiver algo meio mandrake, aí um telefonema meio suspeito, né? Falar, rapaz, eu não vou cumprir isso não, porque está tudo muito estranho. Né? É interessante observar que, nesse caso,
a gente não vai ter nenhuma possibilidade de discussão quanto ao mérito do ato. Essa discussão não cabe. Então, eu expedi uma precatória para prisão civil de um devedor de alimentos. E aí o juízo fala, não, mas eu acho que aqui não cabe prisão civil nesse caso. Não. Esse tipo de recusa, obviamente, que não se justifica. E no parágrafo único do 267, uma medida de economia processual, né? Dizendo o seguinte, olha, o juiz não cumpre, por quê? Porque ele é incompetente em razão da matéria ou da hierarquia. Então, ao invés de devolver, ele manda para o juiz ou tribunal competente. É claro que aqui pode haver um conflito de competência, né? Porque dessa decisão pode não se concordar, mas a ideia é agilizar o expediente. Olha, eu tenho absoluta incompetência para fazer isso, mas eu sei quem é o competente. Então eu já vou mandar para ele e a coisa se resolve assim, em tese, mais rapidamente.